pessoal, bem-vindo a mais um Desperta Responde. Hoje eu tenho uma resposta para um questionamento que está no teu coração e já tem muito tempo. Eu não sei se você já se relacionou com a igreja, já se relacionou com Deus sem a igreja, ou está num processo de descobrir o que o teu coração anseia. Porque eu tenho certeza, e isso é algo em comum entre nós, que dentro do seu coração existe um espaço vazio, que você já tentou preencher de algumas formas e ainda não encontrou resposta. Muitas das igrejas que você procurou ainda não te deram a resposta que você queria. Mas hoje eu vou ler para você um trecho em Tessalonicenses que vai desabrochar a maior dúvida que você tem no seu coração. E esse livro de 1 Tessalonicenses é provavelmente a primeira carta de Paulo que ele acaba escrevendo, para a igreja que ele, digamos assim, tenha fundado. E os primeiros trechos, dos primeiros capítulos dessa carta pequena, contam como a igreja deve viver, como a gente deve se comportar, como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos e sobre todas as coisas, como nós devemos viver. Porque eu tenho certeza que você e os seus familiares procuram uma resposta, que é viver em paz. Nós perseguimos nessa vida alegria, prazer, paz, descanso, e isso é absolutamente normal. O que você precisa saber é que todas essas alternativas que você escolheu até hoje, longe de Deus, não foram o suficiente. E se você não reconhecer isso, a gente não consegue avançar. Então deixa eu ler para você o que está no 4º capítulo da primeira carta de Paulo a Tessalônica, que é a 1 Tessalonicenses, e que, diga-se de passagem, era uma igreja na Grécia. 51 anos antes, essa é a carta de Paulo no capítulo 4. Olha que lindo. Ele fala assim, vocês estão vivendo nas trevas. E não era uma questão de rebeldia, era uma questão de, se você caminhar em um ambiente onde você não enxerga, você tropeça. E ele continua, para que nesse dia, como se fosse um ladrão, vocês seriam atacados de surpresa. Ou ele diz, se hoje fosse a vinda de Jesus, se você tivesse um grande encontro com Jesus, você não teria argumento suficiente para dizer para ele, olha, eu não sabia quem era o Senhor. Olha, eu não sabia como te encontrar. Porque esse livro garante que você tenha não só um refúgio, mas a esperança completa. Então ele fala sobre isso, olha, se Jesus voltasse hoje, se você encontrasse com Jesus e tivesse a alternativa de com ele tentar negociar a razão pela qual você vive dessa maneira, você seria como uma pessoa no escuro, tropeçando nos argumentos, nas palavras e acabaria perdido. E ele continua falando assim, todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Então, se você já ouviu falar nas promessas de Deus, por exemplo, essa é uma. Que Deus te promete resgate. O ombro de Deus, por assim dizer, está reservado para que você encontre nele luz. Não só para que você lá na frente ilumine, mas para que você entenda a orientação de onde você tem caminhado. Ele continua dizendo, assim, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Olha que realidade legal. Ele está falando, olha, aquele que vive para o mundo, desfrutando dos prazeres que o mundo apresenta, vão acabar se distraindo e não vão cumprir aquilo que é o propósito, aquilo que é o objetivo, que é você encontrar paz, alegria, a justiça que tem dentro de você, que essa é a finalidade de todos nós. Mas ele ensina ainda mais, ele dá mais um passo à frente, para que você encontre e descubra onde essa paz hoje. Olha o que ele fala. No entanto, nós somos do dia, então sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. O que ele diz? Eu vou te ensinar o que é amor olhando para Jesus e o seu comportamento. E mais, o que a Bíblia entrega como salvação está ligado diretamente à esperança e não naquilo que a gente tem agora e que a gente pode se assegurar. Porque faz uma reflexão. Você não, de repente, coloca a tua esperança no teu salário, de repente um bom salário, ou não coloca a tua esperança na sua casa própria, ou no seu marido, na sua esposa, no seu pai. Efetivamente, isso pode falhar. Mas a esperança em Jesus, ela é inabalável. E por que ela é inabalável? Porque em conhecendo a Jesus e o seu comportamento, a mensagem de Deus sobre a salvação e resgate da humanidade é entregue. E aí vem a grande pergunta, a gente foi salvo de quê? 99% das pessoas que você conversar vai dizer que a gente foi salvo do diabo, mas isso não é verdade.
A Bíblia fala que nós fomos salvos da ira de Deus, porque em desobediência perseguimos a nos rebelar contra Deus, até que vem Jesus e ele restaura em nós, por ensino, amor e liderança, o nosso relacionamento original com Deus. É por causa de Jesus e o seu sacrifício que hoje a gente pode trilhar um novo caminho, não só de luz, mas iluminado, sabendo onde a gente está pisando e para onde a gente está indo. E olha como é que essa carta é concluída. Deus não designou a gente para a sua ira. Então, apesar da ira de Deus ter se estabelecido sobre o homem por causa do pecado, da nossa rebeldia, nós não fomos desenhados para isso. Nós fomos desenhados para o seguinte: para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina a carta dizendo que para mim é a conclusão daquilo que eu te desafiei a refletir no começo. Ele diz: Jesus morreu por nós, para que a gente esteja acordado e não dormindo, e que a gente viva unidos com Ele. Por isso, eu aconselho a vocês e encorajo a vocês mutuamente, que é o que eu, Vitor, estou fazendo aqui agora, tentando despertar vocês para uma característica de vida e não de distração, que a Bíblia entende como morte. E ele fala: é possível manter o fogo do Espírito, é possível que você viva de maneira integral em oração com a comunidade da igreja, para que você encontre paz, justiça e alegria, que, por sinal, são os pilares do reino de Deus. Ele termina dizendo: eu exorto a vocês também que admoestem os sonolentos, aqueles que estão distraídos, consolem os desanimados e amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajem que todos sejam bondosos uns com os outros. Outros conselhos: conservem permanentemente a vossa alegria, orem constantemente, deem graças a toda e qualquer circunstância. Pergunta porquanto essa é a vontade de Jesus para com vocês. Não apagueis o furor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, examinai todas as evidências e retenham o que é bom, e afastem-se de toda a forma do mal. Entende que a proposta de Jesus de uma vida é quando a gente o conhece e por conhecê-lo, nós somos doadores e não só receptores? Gente, o que esse mundo propõe é que a gente viva de prazeres e distrações e que no final não vão suprir essa deficiência, esse buraco vazio que está no nosso coração. A proposta divina é que a gente aprenda a ser como Jesus e por essa razão que a gente nos doe. E doação não é só para os outros, você começa a se doar para si, entendendo que viver de distração é perder o tempo que Deus confiou a você. Olha, você que está me vendo aí, e eu encerro agora, você tem dons e talentos que provavelmente têm sido desperdiçados com aquilo que o mundo tem te proposto. Hoje, você não está vendo esse vídeo à toa. Está na hora de você retomar o seu valor real. E esse valor encontrado em Jesus é uma potente ferramenta, um potente aliado, para que você entregue para outras pessoas aquilo que Deus confiou a você. Eu espero no dia de hoje ter compartilhado um pouco daquilo que está no meu coração, aquilo que está nesse livro, que vai te levar para esse lugar onde você tanto deseja estar, de paz, de justiça e de alegria. Deus te abençoe.